Hoje nós temos a honra de estar aqui com a nossa professora e coordenadora do Logicom, professora e doutora Andréia Leda Ramos de Oliveira. Seja bem-vinda, professora! Muito obrigada. Também estamos comemorando os 10 anos do nosso laboratório Logicom. Professora, um brinde! Oi, Tati, obrigado. Estou feliz de estar aqui hoje e, enfim, de conversar um pouquinho com vocês. Seja muito bem-vinda, professora, muito obrigada por receber nosso convite, é uma honra ter a senhora aqui. Hoje eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito proveitosa, muito, assim, construtiva, tanto para nós, os seus alunos aqui do laboratório, como para a comunidade acadêmica aqui da faculdade, o Logicom. Hoje nós estamos em festa, estamos comemorando os 10 anos do laboratório, do Logicom, e eu gostaria de começar com uma pergunta, e perguntar para a senhora, professora, como a senhora desenhou a sua trajetória profissional, acadêmica aqui na Unicamp, o que te inspirou a seguir essa carreira de docente, pesquisadora? Bom, Tati, eu sou engenheira agrônoma, né, de formação, eu sou formada pela Exalc. Esse ano também estou comemorando aí 25 anos de formada. Não parece, mas o tempo passa rápido. E eu acho que eu comecei na academia, como acho que grande parte de vocês e dos docentes que acabam indo para essa área, que foi com a iniciação científica, né? Então, na Exalc, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu já fui fazer minha primeira iniciação, na época na área de solos, que eu mudei bastante desde então, e aí isso foi no primeiro ano, e depois já no ano seguinte eu fui fazer iniciação com o professor Angulo, na área de geotecnologias, que é uma coisa que eu carrego até hoje nos projetos, né? E aí só no terceiro ano é que eu fui para a logística, fazer iniciação com o professor Cacheta, lá na Exalc, já aposentado, e aí eu me encontrei, né? E nunca mais deixei a logística de fora da minha vida profissional, das minhas atividades. Mas foi através da iniciação, né? Mas acho que teve um momento importante que consolidou assim, a pesquisa na minha vida. Foi ainda na faculdade, no último ano eu fui para Texas A&M. Fui fazer o intercâmbio, né, lá, e trabalhei com uma grande referência na área, na logística agro, que era o professor Fuller. E aí, a partir daí, eu tive certeza que esse era o caminho que eu queria seguir. Nossa, que interessante, né, professora? Assim, a gente sabe que durante o percurso da nossa caminhada, né, como estudante, como profissional, a gente tem altos e baixos. Então, quais foram, assim, os momentos, assim, durante a sua trajetória que você viu o maior desafio da sua vida? E uma pergunta, assim, você teve algum momento que pensou em desistir, quis mudar de carreira? Olha, Tati, desafios a gente tem muitos, né, na academia, o fato de ser mulher numa área bem, aqui na engenharia agrícola, a própria agronomia, né, áreas bem difíceis para as mulheres, mas nesses, o Logicom está em festa, comemorando 10 anos, e nesse ano minha filha também faz 10 anos. Nossa, que ótimo! Então, olha, agora... parabéns, Isa! Aqui, nossa querida Isa. Vira para ela, querido. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que um grande desafio foi conciliar a maternidade, estar presente na vida dela, né? E estar presente na vida de vocês também, né? De todos os meus queridos orientandos. E então acho que esse é um desafio para as mulheres, né? Verdade. Ter que lidar com áreas essencialmente, né, historicamente aí muito com uma presença grande dos homens, né? Então eu tive que ao longo da minha vida reafirmar, né, a minha posição e os meus valores, né? Então
são momentos aí que, ao longo da história, que foram difíceis, mas estou aqui. Então eu sou uma pessoa muito resiliente. A primeira pessoa que me falou isso foi meu ex-orientador de mestrado, professor Akebo, e ele identificou essa característica em mim há muito tempo, e eu acho que isso me fez chegar até aqui, assim, essa minha capacidade, a minha resiliência. Mas tem um novo desafio, né? Então agora, em julho, eu vou assumir a coordenação da pós-graduação aqui da FEAGRE, então acho que esse vai ser o próximo desafio da minha carreira. A pós-graduação como um todo, né? Não só aqui na FEAGRE, mas nos outros programas tem passado dificuldades para atrair talentos, atrair alunos de mestrado e doutorado interessados. Então, você que está vendo, olha, o Logicom sempre está com vagas, e então acho que esse vai ser o próximo desafio da minha carreira, né? Passar por uma mudança, porque a CAPES está mudando a forma de avaliação dos programas, então eu vou pegar bem esse momento de transição. Então, acho que o próximo desafio tá por vir. Parabéns, professora, realmente. Eu acredito que a senhora seja a primeira coordenadora mulher, né, aqui na pós, ou já teve A outra? gente já teve, a professora Daniela. Mas é muito importante, assim, a gente como mulher enxergar a carreira como patamares, assim, né, para a gente crescer. Eu vejo que tem professoras que é muito difícil conciliar a carreira profissional com família. Eu, por exemplo, ainda estou na academia, terminando o doutorado, e uma coisa que eu abdiquei, por enquanto, foi essa parte maternal, sabe, ter filhos. Eu sempre quis estudar e chegar, assim, a fazer doutorado, estudar fora, então, realmente eu sei que não é fácil. Tem mulher que consegue conciliar isso, a carreira profissional dela, chegar, assim, em patamar exato, então, parabéns, realmente a senhora é uma referência pra gente, assim, tanto como professora e também como mulher, é uma inspiração, porque, como você mesmo falou, não é fácil, mas consegue. Assim, a gente quer fazer uma pergunta em relação ao nosso laboratório. Você visualizou esse projeto que é o Logicom? Hoje o Logicom, ele é referência em pesquisa, sabe, em excelência. Realmente a gente desenvolve pesquisas excelentes, sabe, consegue fazer parcerias e, assim, a gente tem um grupo muito bom. A gente consegue participar de eventos, publicar em congressos. Como foi que nasceu essa ideia do Logicom? Como você visualizou esse projeto hoje consolidado, fazendo 10 anos? Bom, Tati, eu entrei na Unicamp em 2012, né, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus lá de Limeira. E aí eu vim para a FEAGRE para assumir a área de logística em 2015. E foi no mesmo ano em que as minhas inquietações, eu sou uma pessoa muito inquieta, né, curiosa, enfim, e foram essas inquietações relacionadas aos desafios que a gente tem, né, hoje, relacionados ao transporte, armazenagem, né, todos os gargalos logísticos, que quando eu vim então para a FEAGRE para assumir a área de logística, eu logo quis criar o Logicom, para envolver, né, os alunos de graduação, de pós-graduação, enfim. Então a gente começou pequeno, né, éramos em 3, eu e mais 2 orientandos, e hoje, né, 10 anos depois, a gente está com uma equipe de 26, né, pesquisadores, 4 docentes, alunos de mestrado e doutorado, iniciação, os nossos estagiários, né, então, mas foi isso, né, essas preocupações, né, sempre com a logística e tentando solidificar essa área aqui dentro da FEAGRE. Então, acho que a gente foi exitoso nesses 10 anos, né, e agora a gente tem um grupo, uma massa crítica, formou gente boa, enfim, então, foi isso. Nossa, que legal, olha. E pensando em quem está dando os primeiros passos na vida acadêmica, qual conselho você daria para esse aluno aqui da FEAGRE, esse aluno que visa fazer mestrado, doutorado? Acho que a primeira dica é tenta encontrar
um tema, uma área, algo que você realmente goste, né? Porque a pesquisa, a fazer ciência hoje, né, muitas vezes é muito solitário, é difícil, você tem que trabalhar muito, então acho que o principal é encontrar uma área, algo que de fato te motive, né? Acho que a segunda coisa, e eu insisto isso com um grupo aqui, é criar uma rede de colaboração, né? Por isso que eu insisto tanto nas equipes, criei equipes de trabalho, tento fazer com que vocês trabalhem juntos, porque é importante criar uma rede, né? Uma rede de apoio, uma rede de pesquisa, enfim. E eu acho que mais uma dica, e eu dei bronca semana passada, né, na reunião. Corta. Vocês precisam trabalhar duro, independente, né, se vai para academia, mas isso... Então, a bronca, né, da semana passada é trabalhar duro, né? Não tem como fugir disso. E fazer pesquisa, fazer ciência é trabalhar mais duro ainda, né? Então, são horas de trabalho. Então, encontrar, equilibrar as coisas, né? Horas de trabalho, horas de lazer, horas de se dedicar à família. A gente tem que equilibrar, né? Então, às vezes os alunos de mestrado e doutorado esquecem, né, que o mestrado e o doutorado é o trabalho, né? É trabalho, então tem que encarar como tal. Mas eu garanto que quem trabalha duro vai ter um caminho de sucesso. Vai colher bons frutos. Vai colher bons frutos, porque a educação, a formação é para sempre, né? É verdade. E assim, aqui entre nós, né, quando eu comecei a estudar aqui no Logicom, a professora falou, Tati, você vai ficar responsável pelo YouTube. Eu falei, gente, eu vim para cá estudar, fazer meu doutorado, o que eu tenho a ver com o YouTube? Aí ela pedia, faz a minha pesquisa em 3 minutos. Aí ela manda a gente, tem as reuniões, eu acho que ninguém gosta dessas reuniões dizendo, ai meu Deus, tem que apresentar nosso trabalho e se expor. Mas, gente, isso é um preparo para a nossa carreira profissional, e eu falo isso para vocês por experiência, sabe? Já participei de processo seletivo para professor substituto. Eu tive que fazer um vídeo, que seria como uma aula remota, aí o Neto falou, tá vendo, amor? Por isso que essa professora fala, é importante vocês fazerem esse vídeo, é importante vocês estarem ali apresentando o projeto, a pesquisa de vocês, pode parecer ruim e tal, mas não, isso é um preparo para o nosso futuro. Então, se realmente a gente quer chegar nesse patamar de ser uma pesquisadora ou uma docente, assim, e contribuir, né, para a vida das pessoas, porque realmente o professor, ele contribui muito para a nossa vida. Então, eu falo que minha inspiração foi desde a minha professora da primeira série até aqui, sabe? Muitas pessoas falando suas experiências de vida, me motivando, olha, Tati, estuda, você consegue. Então, isso serve muito para você, nosso ouvinte aqui do canal, que está almejando alcançar. Não só o financeiro. O financeiro eu digo que é consequência, mas também a inteligência, o conhecimento, sabe? O mérito que você consegue como profissional. E assim, como o Logicom tem se conectado com os desafios na agricultura moderna, e quais são os temas mais promissores que você visa assim, daqui para o futuro, para as nossas pesquisas, para o nosso laboratório? Olha, eu acho que o Logicom, né, a gente tem sido muito assertivo ao longo do tempo, assim. Sou visionária também, né, Tati? 20 anos, né? Não, mas tem uma coisa que o Logicom tem, né, porque assim, tem outros laboratórios, todo mundo sabe as fofocas internas, né? Então, vivem roubando nossas ideias e tal, mas se tem uma coisa que esse grupo faz de bom é ter ideias. A gente tem sempre muitas boas ideias. Mas eu acho que tem temas que vieram para ficar e a gente não tem como não tratar, né, dessas temáticas nas nossas pesquisas, enfim, porque são desafios, os gargalos logísticos existem,
mas a gente tem que conviver, além, né, dos gargalos logísticos que a gente já conhece, relacionados ao transporte, armazenagem, enfim, as mudanças climáticas, né, como é que as mudanças climáticas, claro, impactam a produção agrícola de maneira geral, mas isso também tem impactado o sistema logístico como um todo, né, então, acredito, a gente tem várias, né, algumas pesquisas no laboratório em torno disso, a questão do desperdício de alimentos, né, então, os temas ligados à sustentabilidade, aos ODS, então, assim, não tem como a gente também não buscar soluções para esses problemas emergentes, né. E a tecnologia, não tem também as inovações, então a gente também tem uma área, né, pesquisas, pensando na questão da inovação, enfim. Professora, você poderia compartilhar uma experiência marcante, seja como professora, como pesquisadora, ou até mesmo como coordenadora, que te impactou profundamente? Eu acho que isso foi, acho que talvez no início da carreira, né, na época do doutorado, na verdade. Eu fui fazer parte do meu doutorado na Alemanha, então fui para Dresden, para a Universidade Técnica de Dresden, então foi bem marcante. Primeiro, o desafio da língua, né? Eu falava inglês, mas na cidade não tinha como fugir do alemão, né? Então, uma língua difícil. Então, foram histórias, momentos engraçados e difíceis, mas foi um período de também muito trabalho. Fui para uma das melhores universidades nessa área, então tinha gente do mundo todo, né? Laboratórios de ponta, assim, então só fez reafirmar mesmo a vontade de continuar fazendo pesquisa, fazendo ciência e continuar nessa área. E aí, quando eu voltei, e aí finalizei, né, a tese, no ano seguinte, eu ganhei o prêmio de melhor tese em economia rural, né, que foi concedido pela Sociedade Brasileira de Economia Rural. Então, acho que foi uma fase, um momento bem especial, né? Voltar da Alemanha e depois ser agraciada aí com essa premiação. Nossa, que legal, professora. E o que te motivou hoje, após tantos anos na sua carreira, né, a continuar inovando, investindo na formação de novos profissionais como a gente aqui? Eu acho que o que me motiva são vocês, né? Tantas pessoas passaram pelo laboratório, desde mestrado, doutorado, os alunos de graduação, e aí vendo todos vocês conquistando seus espaços em empresas, né, de empresas líderes na área, colegas indo virando colegas, né? Colegas de Orientandos trabalho, que né? viraram docentes aqui na Unicamp, a Karina, por exemplo, o Marlon, Teodag, né, numa outra grande, um outro grande núcleo de pesquisa, que é o NEPA. Assim, alunos que passaram e entraram na Embrapa, enfim, né? Então, o Logicom é pé quente, né? Porque todo mundo se encaixa muito bem, e é só uma questão de tempo e oportunidade, porque com certeza todos estão sendo muito bem formados, né? Mas eu acho que o que me motiva são vocês, é uma troca, né? Legal, professora. Olha, eu espero que isso aconteça comigo também. Eu estou acreditando na senhora. Não, mas olha, gente, é verdade. E assim, a gente vai encerrar nosso Logicast, professora, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim, motivacional para a nossa comunidade acadêmica, seja para os seus futuros alunos, para a gente, para os seus colegas de trabalho, assim, que essa mensagem assim, venha nos motivar cada vez mais, nos inspirar, assim,
para a gente realmente acreditar que a gente está no caminho certo. Bom, eu acho que, bom, já falei de trabalhar duro, né? Mas eu acho que a educação, ela tem um papel transformador, assim, né, nas nossas vidas. Eu falo isso para a Isadora, ela está mudando de escola e ela não está entendendo muito bem, mas, Isadora, a única coisa de boa que eu vou poder deixar para você é a sua formação, é a sua educação. Então, eu acho que a gente precisa investir nisso, na nossa formação, buscar sempre a excelência, né? Eu acho que é isso, assim, invistam em vocês, né, em termos de tenham uma boa formação, se capacitem, agarrem as oportunidades, né, a universidade pública, ela sempre traz muitas possibilidades, né, até de internacionalização, enfim, então aproveitem a universidade pública, né, então É verdade. Quanto invistam na formação de vocês. Verdade, verdade, professora. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que a senhora é uma mulher muito ocupada, muito obrigada por compartilhar sua experiência, seu conhecimento, a nossa conversa foi muito, assim, proveitosa, sabe. Eu agradeço muito os colegas, hoje a gente tem plateia, vira para a plateia. Cadê a animação, pessoal? Olha, foi uma conversa muito inspiradora, professora, muito obrigada, tá? E a você que está nos assistindo, muito obrigada por nos acompanhar e até o nosso próximo Logicast. Forte abraço, até mais, pessoal. Tudo bem?